o devocional de hoje sobre Mateus capítulo 8. Fala sobre um milagre que Jesus operou sobre o servo de um centurião. Ele era paralítico. E tamanha era a fé desse centurião, ele falou que somente com as palavras de Jesus, que se ele determinasse a cura, não precisaria dele estar lá presente, diante do servo dele. E ele creu que o milagre aconteceria ali, somente por meio de uma palavra. E Jesus disse que nem todo Israel foi encontrado tamanha fé. Também fala de uma tempestade. Eles estavam no barco e Jesus estava dormindo. E a tempestade estava fazendo com que água caísse dentro do barco. E os discípulos ficaram com medo e foram lá acordar Jesus. E Jesus espantou aquela tempestade, ele ordenou que aquela tempestade acabasse e falou com os discípulos, que eles tinham pouca fé. Homens de pequena fé. Aí ele chegou na província dos Gersenos, onde tinha 2 endemoniados. Eles estavam muito possessos. Eles tinham a possessão tamanha, era a possessão daqueles homens, que eles deitavam em sepulcros. E Jesus expulsou aquela possessão daqueles 2 homens. E eles foram libertos. Mas os demônios que estavam ali pediram a Jesus para entrar nos porcos. E Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos e eles se precipitaram e morreram, Aí o povo daquela cidade pediu para que Jesus se retirasse dos seus termos. Então, trazendo para a nossa vida, se nós queremos receber um milagre, uma cura, nós temos que ter fé. Diante de uma tempestade, nós temos que exercitar a nossa fé e não deixar que os problemas de fora entrem dentro de nós. Eu sei que é difícil. Se não conseguirmos lidar, com isso, devido à nossa pequena fé, acorde Jesus, chame por ele. E uma coisa que não podemos fazer é pedir que Jesus se retire da nossa vida. Como aquela cidade que veio pedir que ele se retirasse. Está lá no verso 34, no capítulo 8 de Mateus. Então, não podemos o negar. Mateus 10, 32 e o 33 fala sobre isso. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não podemos negar a Jesus. Não reconhecer. Quem não reconhecer aqui, nessa terra, ele não o reconhecerá lá no céu. Também fala sobre Isaías 53, 3. Fala sobre que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, não podemos desprezar a Jesus. Não despreze a ele, não negue, porque tudo que nós fizemos aqui na terra em relação a Jesus, se o negarmos e o rejeitar, haverá um momento em que ele nos rejeitará lá no céu também. Não nos reconhecerá. Esta é a palavra de hoje. Se crermos, receberemos. E temos que exercitar nossa fé diante das provações. E não rejeite a Cristo. Abra a porta do seu coração hoje para ele entrar e fazer morada. Fique com Deus.